Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estou super feliz aqui de estar novamente com a Márcia Helena, terapeuta de muita grandiosidade. Já batemos um papinho na outra live, né? E foi maravilhoso. E acredito que essa noite também será maravilhosa, com a presença da Márcia, que tem muito a nos compartilhar, né? Então, é muita alegria, né, ter você, Márcia, aqui, Júlio, José, e estamos aí aguardando a Daiane também chegar, e quem mais chegar também será muito bem-vindo, bem-vinda, né? Essa live de hoje continua aqui dentro do nosso projeto do Janeiro Branco, né? Que é um movimento que nos convida aí a falar de saúde mental, né? Com responsabilidade, com consciência, né? E com humanidade, né? Então, estamos aqui hoje mais uma vez, a Ciclos trazendo aí saúde mental é direito. Uau! Então, vamos falar aí de prevenção, de cuidado e respeito, né? E principalmente aí sobre a singularidade, né? No trabalho, né? A gente vai ver isso aí mais na frente um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a Josi, sou cofundadora da Ciclos, juntamente com o Júlio, César e Daiane. Está chegando aí já já, ela está na estrada, mas ela disse que viria participar com a gente. Vamos ver, espero que ela chegue logo. E a Ciclos tem a missão de trazer aí a cura, né, por meio das práticas integrativas, né, proporcionando aí também um ambiente organizacional mais humanizado, né? As nossas terapias, elas vão para além das práticas individuais, a gente trabalha com imersões, com corporativas, né? Tanto para gestores como para funcionários, colaboradores. E voltando um pouquinho sobre a Josi tem uma jornada aí de gestão nas organizações, principalmente na iniciativa privada. É, Sou mãe, sou avó, sou uma eterna sonhadora, né? Eu acredito ainda que esse mundo é possível, né? Que é possível a gente regenerar, né, as nossas instituições, as nossas famílias, as nossas escolas, esse planeta, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje e vou passar para a Márcia para ela se apresentar também. Tem mais detalhes aí sobre a Josi lá no nosso Instagram, @ciclosterapias. Vocês podem ver mais detalhes lá, não vou me aprofundar muito aqui, mas é bom que vocês já podem entrar lá e já seguir a gente, né, e verificar ali as nossas ações, os nossos trabalhos, e conhecer um pouquinho de cada um de nós aqui de dentro da Ciclos, né? Então, eu passo a palavra aí para essa convidada muito especial, que é a Marcelena, que vai dialogar, né, aqui com a gente sobre esse tema que é muito essencial, né, para quem trabalha dentro das organizações, né, e tanto funcionários, colaboradores, como gestores, né, líderes de organizações, né. Para quem convive nesse ambiente organizacional, essa live vai ser bem interessante. Então, Márcia, com você. Oi, Apresente. Josi. Oi, Júlio. Boa noite. Boa noite para quem está assistindo e quem irá assistir ainda, né? Muita gratidão por essa segunda live e falar sobre saúde mental, falar sobre esse cuidado. A gente estava até comentando um pouquinho aqui mais cedo, né? É uma linha tênue, né, entre o funcionário e a empresa, mas é importante a gente trazer esses temas para que cada vez mais as pessoas se atentem, ver que isso não é só uma bobeira, é importante ter as relações cada vez mais equilibradas. Eu penso assim dessa forma e eu falo que eu pouco estudei, porque quanto mais a gente lê, estuda e aprende, a gente não sabe nada, né? Então, dentro do que a gente vê, eu acho que quanto mais a gente tem equilíbrio, todos ficam tranquilos, com bem-estar e a qualidade de vida, e tudo flui. Então, quando veio aqui esse tema, foi muito interessante. Eu busquei um pouco sobre do que eu já vivi,
sobre do que eu estudo e do que eu pesquiso. Então, foi bem bacana mesmo. E por que a gente afirma que é importante falar da saúde mental? Primeiro, porque todo mundo quer estar bem aonde está. Todo mundo quer estar bem no dia a dia. E quando a gente traz isso, né, para dentro das organizações, todo mundo vai pela lei. Então, eu vou fazer quando tem uma lei. Quando não tem uma lei, eu não vou fazer. Será que é assim mesmo? Então, isso depende muito, de quem está fazendo a gestão, do que se leva para isso, mas se existem leis, é porque ainda nem todo mundo faz, né? Senão todo mundo já estaria muito bem, né, Josi? E tratando Exatamente. com gente, né? A gente falou um pouquinho na outra live sobre as práticas integrativas, né? Sobre a própria lei da NR1, um pouquinho sobre ela, bem brevemente, que eu acredito que a gente expanda mais para frente. Mas existe um selo sobre a saúde mental, que inclusive ele tá, vou até ler a lei aqui para vocês, que é a 14.831 de 2024, é uma certificação, que é um certificado de empresa promotora da saúde mental. Então, esse certificado, ele chega a ser um selo para quê? Para que dentro das organizações, das empresas, isso seja de uma forma mais fluida, né? Para que sempre aconteça algo. Então, quando a gente fala sobre a própria saúde mental nas organizações e trazendo ali prevenção, cuidado, respeito e singularidade no trabalho, o funcionário espera que seja uma empresa é, com bem-estar. E às vezes, quando ele chega, não é bem isso. O empresário, ele já pergunta quanto que eu vou gastar para acontecer dessa forma. Então, eu começo trazendo já essas perguntas para a gente gerar gatilhos aí e depois vocês até comentarem logo depois da live, né? Nos comentários, depois que ficar disponibilizado. Então, esse certificado, ele não faz ainda parte da própria NR1, mas ele é um selo que ele traz informações importantes e é algo que pode ser destacado dentro das organizações. Você conhecia, Josi, esse selo? Então, eu conhecia o selo, né? Mas assim, a gente ainda tem muito, né, que desvendar sobre a legislação, né? Porque se a gente for estudar aí a fundo, a gente vai ver que já existem muitas normas, né, anteriores à NR1, né? Tem a NR17, né, que traz muito a questão da ergonomia, Hum, mas não só a ergonomia em relação aos móveis, né, cadeiras, mesas, etc., mas também toda a parte cognitiva. E a NR1 traz, né, reforça mais essa parte cognitiva, reforça mais a questão do perigo, dos riscos psicossociais, né? Acho que é isso que de mais, digamos assim, que mais está no auge agora, né, nesse momento, é hum, essa NR1 trazendo os riscos psicossociais, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, né? Então, assim, as isso. leis, os selos, né? Tudo já existem aí, a gente já, né, tem muito a se trabalhar com tudo isso, mas o que a gente percebe é que essas normas, essas leis e todas essas práticas não foram implementadas de fato, né, nas organizações, ou na maioria das organizações, né, pelo que a gente tem observado aí. E aí, agora com a NR1, que passa a vigorar em 26 de maio, né, deste ano, as empresas têm que correr, né? Correr, porque senão, né, serão afetadas aí com multas, inclusive, né? Mas aí, Márcia, eu vou voltar um pouquinho lá atrás Vamos lá. para você falar um pouquinho da Márcia Helena, porque assim, né, eu já te conheço, o Júlio também, mas tem outras pessoas aqui, e depois também outras pessoas que nos assistirão aí no YouTube, querem saber, né, quem é a Márcia. Fala um pouquinho da Márcia, da Equilibre Ser também, traz aí para a gente um pouquinho de vocês. É mesmo, né? A gente já acho que está acostumado, mas não é. Bem, pessoal, eu sou a Marcelena Pereira. Eu venho de uma área educacional há mais de 20 anos, então eu estudo bastante sobre essa área, não só educacional, mas tanto a psicologia organizacional e também atuo como terapeuta integrativa.
Então, dentro dessa área, busco me especializar e trazer o melhor ali pelos clientes. Então, o Equilíbrio Ser, ele tem 7 anos, com várias técnicas integrativas, e já pude escrever aí um livro, o primeiro livro, o solo, depois com Super outros autores que a gente recomendo. tem, tanto o Júlio, a Daiane aqui também, outros maravilhosos, e já tem mais dois aí no forninho que em breve já está saindo também. Então, a ideia é trazer informação para que muitas pessoas desmistifiquem algumas informações, até mesmo crenças, né? Ah, ouvi falar sobre isso. Então, é importante você buscar essas informações para que você tome a decisão. Então, eu tenho aí um pouco mais de 7 anos nas áreas de terapias e agora com um foco um pouco maior, tanto para atendimento coletivo e atendimento organizacional. Acho que é um pouquinho sobre isso, porque falar sobre mim tem tantas coisas, mas é um pouquinho por aí. É muita coisa, viu, gente? A Márcia tem uma bagagem enorme aí. A gente vai desvendando aos poucos aí com ela. Então, Márcia, mas assim, voltando então aqui, quando a gente fala assim de saúde mental, né, como direito, a gente também percebe que dentro das organizações, quando o ambiente de trabalho adoece, obviamente as pessoas adoecem junto, né? Então, assim, reconhecer a saúde, né, assim, como um direito é reconhecer também, né, a dignidade, né, de quem trabalha, né, do trabalhador, né? Mas assim, quando a gente fala de saúde mental como direito, o que que isso exatamente significa assim para o gestor e para os funcionários? Né? Hoje a gente está trazendo um foco muito forte para os colaboradores, funcionários, mas tem o gestor aí, que é o que você até estava comentando comigo um pouquinho antes da nossa live aqui, né? E fica essa, né, essa balança, né, entre o funcionário, o gestor, ou entre o funcionário e o proprietário da empresa, os diretores, enfim, traz aí um pouquinho desse direito aí. O que que é isso? O que que o funcionário traz, né? E é muito interessante, quando a gente fala funcionário, me lembrou um lugar que eu trabalhei, que o pessoal do RH falava assim: você é uma empregada, você não é uma funcionária. E pela lei, realmente, é tratado como empregado. E até você colocar isso, alguns chamam de colaboradores ou não, e a gente depois pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas o que importa são seres humanos ali prestando um serviço. Se a gente trazer para o lado sistêmico, o que que você tem lá desde quando a entrevista é feita? Você vai trabalhar por X atribuições, vai dedicar X horas e a gente precisa que você entregue X trabalho, né? Então eu falo que tudo que é combinado não sai caro, mas no meio do caminho existem alguns tropeços, né? E aí, durante a jornada, o que que acontece? Alguns ambientes não são seguros, alguns ambientes trazem um medo, uma insegurança, e aí isso gera uma carga emocional para aquele funcionário que está prestando o trabalho. Mas se a gente for ver lá no início, como foi feita essa contratação? Como foi realizado todo esse processo? E aí, quando a gente fala de gestores, os gestores também são cobrados porque precisam entregar uma produtividade. E automaticamente, se a gente tem uma própria hierarquia, que nós falamos num outro momento, e trazendo para o lado sistêmico, nós temos uma hierarquia que precisa ser cumprida. Né? Até mesmo a própria pirâmide ali, né? Dentro das organizações. E isso está sendo cumprido ou não? Mas quando a gente traz aqui, né, o direito do trabalhador é esse ambiente seguro emocionalmente, sem medo constantes, sem humilhações. Então, isso precisa também ser definido. Por que que eu falo desde a contratação até agora? Porque o próprio funcionário pode fazer análise da empresa em que ele está. Eu acho que tanto o funcionário quanto a empresa é uma via de mão dupla naquele sentido de aceitação. Será que eu sirvo para aquela empresa? Será que eu quero estar naquela empresa? E a mesma coisa a empresa. Será que aquele funcionário vai trazer o resultado que eu preciso ou não?
A gente precisa, de uma certa forma, eu volto a falar desmistificar, mas que isso seja equilibrado, que não seja nem tanto para mais quanto para outro, mas que tenha um equilíbrio para que todos possam conviver muito bem. Então, eu volto a dizer, falar assim: você que busca um trabalho, você está buscando pelo dinheiro ou pelo que você gosta de fazer? E isso faz toda a diferença. Se eu Ai, busco um trabalho pelo dinheiro, eu já começo a não ser feliz ali. E eu vou encontrar motivos para não ficar bem. Mesma coisa quem está contratando, a mesma coisa quem é o gestor. Como que é o propósito de vida dele perante aquela empresa? É só receber dinheiro? Claro, a gente sabe que a empresa precisa faturar para poder pagar e ter o seu lucro, com certeza. Mas as pessoas que estão ali, estão com o mesmo propósito ou não? Ou estão apenas passando? A gente já gera mais confusão. é porque assim, o assunto é extenso, né? É extenso. A gente falar de saúde mental, a gente envolve aí não só a Muitas questão física, né? Da doença física, a gente fala da doença mental no sentido de emoções, no sentido de interação entre as pessoas, né? A gente falar de saúde, né? A gente envolve muitos outros ambientes, digamos assim, né? E assim, Uhum. e os ambientes, assim, eles dentro das empresas, quando eles são mais humanos, ele não significa que não que, né, que eles terão menos resultados, que empresas terão menos resultados, né? Mas pelo contrário, né? Exato. Eles sustentam esses resultados, né? A gente falava um pouquinho aqui antes da nossa live, essa questão aí do funcionário e do gestor. Quer dizer, o gestor ele tem que atender às necessidades dos funcionários, colaboradores, mas ele tem que atender ali também às necessidades da empresa, o cumprimento de metas, né? Trazer resultados para a empresa, trazer o lucro. Mas a gente achar esse equilíbrio, né, dentro das organizações é fundamental. E aí que você está trazendo a questão do Sim. propósito, né? O propósito de vida, que aí já entra autoconhecimento, enfim, né, uma jornada grande, né? Que a gente tem que É, esmiuçar aí na vida da gente, né? Mas e a gente eu penso pode assim, falar. a gente pega tantos ambientes adoecidos e tantas pessoas adoecidas e achar essa cura, né, para essa situação é um trabalho árduo, né? É possível, a gente que sabe na equilibriceira, há ciclos, né, a gente sabe que é possível, mas tem que ter realmente ali uma gestão e pessoas realmente interessadas em proporcionar um ambiente saudável, né? Eu trabalhei como gestora de algumas empresas privadas e eu vi o tanto que era difícil fazer, né, esse alinhamento, né, entre empresa e colaborador, porque às vezes você é contratada, como eu fui muitas vezes, para ser a sargentona, para ser a maquiavélica, para, né? Eu falo, mas peraí, a gente tem aqui, né, uma pessoa, como você falou, né? A gente está lidando com pessoas, né? Então, cada um Uhum. aí traz a sua singularidade que está aí dentro do tema da nossa live, né? Então, assim, E por com que que a isso, gente não Josi, só pode? Ah, trazendo só um pouquinho, né? Trazendo essa questão aí, a gente volta lá no início, né? Por que que eu fui contratada e para fazer o quê? Que às vezes se perde isso no meio do caminho. Sai algum funcionário por algum motivo, não, assume aqui, ó, mais uma parte de uma do que ele já faz, então, algum funcionário já faz aqui, acumula algum cargo aqui, vamos, depois a gente vai vendo. Então, são pequenos detalhes que, se a gente observar, tem um fundo emocional, terapêutico, do porquê organizacional ali dentro, mas também tem a parte da má gestão. Então, tem todo um processo com isso, né? aham, exato. E aí, assim, por isso que a gente não pode, né, Márcia, pensar como tratar a saúde mental como um favor dentro da organização, não é? Como é que você enxerga Sim. isso, assim? Porque, na verdade, é mais como parte da ética organizacional, não como um favor, né?
Muitas vezes acha que, ah, não, eu tenho obrigatoriedade de trazer isso, eu estou fazendo um favor para o funcionário, né? Já estou te dando algo a mais, um benefício a mais, né? Como um benefício. Mas, na verdade, é justamente isso, né? A ética, ela precisa permanecer desde todas as hierarquias, desde quem é do pequeno e desde quem é o grande, para justamente ter um ambiente saudável ali dentro. Então, muitas vezes, esse favor vira uma armadilha em muitos momentos, né? Então, eu acho que ética a gente não se discute, eu acho que tem que ser padrão de qualidade para tudo, né? Não só nas organizações, mas nas relações interpessoais fora das organizações. Uhum. Então, isso vai muito no processo da cultura também organizacional. Como que está esse processo interno? E lembrar que os colaboradores, funcionários, não são apenas assim, recursos produtivos, né? São seres Uhum, integrais, né? Que têm emoções, que têm histórias, né? É sim. isso, né? E aí, E um Márcia? detalhe importante, Josi, é aquela coisa assim: ah, vamos deixar uma frutinha aqui, o funcionário vai ter alguma alimentação saudável. Não é só isso, né? É muito mais que isso. Exato, muito Ah, vamos bem. fazer um espaço de descanso. Não é só o espaço, é muito mais que um espaço. Uhum. Porque muito a gente eu até percebo já assim, algumas mudanças, né, em muitas organizações, né, passando aí por essa minha jornada de gestão de projetos, gestão administrativa, tudo, já percebo algumas mudanças, mas muitas mudanças dentro de muitas empresas são oriundas de cumprimentos de lei. E daí entra a NR1, que vem aí trazendo, né, essa implementação, que essa norma para ser implementada, né, agora em maio. Então, as empresas, a maioria começa com o cumprimento da lei para não pagar multa, né? Mas quando se faz um trabalho em conjunto com especialistas, em conjunto com pessoas que têm entendimento, né, profundo, né, da área, as empresas também começam a observar que realmente há necessidade de trabalhar a cultura organizacional da empresa, né? Daí vem toda a questão da ética que a gente está falando, né? E aí a NR1 ela reforça, né, essa questão dos riscos psicossociais, né? Então, assim, para quem está nos ouvindo, assim, Márcia, diz aqui um pouquinho para a gente, o que que são esses riscos na prática? Bom, a gente tem os riscos traduzidos, né, que a gente pode dizer que são aqueles que a parte toda emocional, questões de assédio, que a gente pode trazer também, querendo ou não, mas também a rotatividade, né? Eu sempre troco algumas palavras, mas a gente traz todo esse processo. E também a parte de padrão de funcionamento, né? Então, a NR1, ela vê como uma segurança no próprio trabalho, e como você disse, né? A gente precisa trazer é, essa parte do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO, e cortar e trazer isso cada vez mais para as empresas, trazendo a parte psicossocioemocional. Acho que eu me confundi aqui agora. Me ajuda aí, Josi. Não, não, mas é isso que você está trazendo mesmo, porque quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente tem que diferenciar aí o que é perigo e o que é risco, né? Porque, assim, perigo Isso, é o que realmente causa o dano, né? O dano à saúde, né? E o risco é a probabilidade, né, desse dano ocorrer, certo? Então, assim, o que a gente traz que a NR1 enfatiza, né, nos riscos psicossociais. Aliás, ela enfatiza os riscos psicossociais porque ela traz além da NR17, que trabalha a ergonomia. Então, assim, na verdade, esses riscos eles são muito invisíveis, né? Então, a gente tem aí o burnout, né? A gente tem depressão, muitas pessoas em depressão. Solidão, tem muitas pessoas que estão ali trabalhando, porque a gente fala de rotatividade, de ausência de funcionário, mas tem o presenteísmo também, tem gente que está ali no trabalho isso.
mas está lá no mundo da lua, né? Então, assim, são Exatamente. esses riscos que são invisíveis, mas são profundamente impactantes, né? E aí, a NR1 traz muito essa questão da prevenção desses riscos, né? Então, quando a gente espera aí, enquanto a gente está esperando esses afastamentos dos funcionários, o burnout já chegou, a depressão já chegou, o assédio já chegou, enfim, a doença já chegou, né? Então, é por isso a gente ficar bem atento a essa norma agora. Por isso que é necessário, né, a gente ter esse cuidado, essa implementação tem que ser feita. Já tinha gente aí pedindo para adiar de novo, né, a implementação, pedindo mais prazo, prorrogação, prorrogação, mas já foi prorrogado por 1 ano, gente. Então, assim, não dá mais, a gente não pode deixar que as empresas, né, posterguem mais essa mudança cultural, porque isso é uma mudança cultural dentro da organização. Então, bora aí conversar com a Ciclos, bora conversar com a Equilíbrio Ser, né, que a gente está aqui para ajudar essas empresas que não sabem qual é o caminho, né, para se implementar aí a NR1, e não só a NR1, né, trazer cura para dentro das organizações, né, a gente mostrar para as pessoas que humanizar organizações é mais do que necessário, é urgente, né? As pessoas estão cada dia mais doentes dentro das organizações, né? Então já é difícil a Sim. gente trabalhar pelo dinheiro somente, já é difícil a gente trabalhar sem o propósito, e seria muito mais difícil ainda de trabalhar adoecido, né? É isso, né? E ainda nós temos trabalhar com o que já existe e prevenir para que não aconteça. Exato. E aí, São duas. a gente falou muito aqui de gestor e de funcionário, de colaborador, como é que você percebe, assim, como que esses colaboradores e gestores podem, assim, atuar juntos nessa prevenção? Eu acho que tudo, eu volto a dizer, né, que o combinado desde lá de trás não sai caro, né? Mas o funcionário ele precisa dar esses sinais e o gestor precisa estar atento a esses sinais. Então, o diálogo ele tem que ser, e eu posso dizer aqui ainda, né? Como adultos, porque às vezes a gente encontra, e eu volto para o lado sistêmico, né? A gente traz a parte organizacional, mas não tem como a gente não falar também dessa parte sistêmica, né? A parte embutida ali dentro. Se eu tenho um funcionário dentro do papel de adulto, tem muitas questões que a gente resolve. Agora, quando eu tenho um adulto mais infantilizado, aí é um pouco mais difícil, mas tudo é possível. Eu acredito que essa atuação nessa prevenção, ela tem que partir, claro, da empresa, mas pode ser uma solicitação dos próprios funcionários. Eles também verbalizarem. A comunicação é muito importante em ambos os lados, para que haja esse equilíbrio. Sem a comunicação, vai levando. Se há uma comunicação, é onde a gente volta na ética. Ah, eu vou ouvir, depois eu vou engavetar, ou então aquela pessoa reclama demais, sempre está trazendo algo. Então tem que ter esse equilíbrio dessa ética, de setores responsáveis com pessoas éticas e também não posso dizer que adultas também para resolver aquela situação. Nós estamos lidando com organizações. Então, se a gente traz, volta aqui de novo pelo lado do sistema para a gente trazer algumas estrelinhas ali, né? Eu falo estrelinhas ou cai fichas, né? Muitas vezes o colaborador ele tem o perfil de que a empresa é o pai dele, ou a mãe dele tem que só a receber. Ele não sabe de todas essas, ele não consegue identificar essas obrigações como funcionário, desde quando ele foi contratado. E também vice-versa, ou não, esse aqui tem que, ó, vamos chicotar aqui, esse aqui tem que sair e tudo mais. Então, por isso que eu volto a dizer que tem que ter um equilíbrio. E a comunicação é tudo. Precisa haver uma comunicação mais fluida e sem preconceitos e com respeito, principalmente. Essa escuta ativa precisa acontecer dentro das organizações.
Eu concordo muito com você dessa questão da comunicação, sabe, Márcia? Para mim é um item fundamental, não pode faltar dentro das organizações. Porque quando a gente fala assim, é um direito, né? A gente está falando aqui que a saúde mental é um direito do trabalhador. Então, mas não é também assim, é direito meu e agora tem que fazer isso, isso. Quer dizer, tem que ouvir também a empresa, né? A gente tem que saber das necessidades nossas enquanto funcionários, mas também da necessidade, né, do patrão, da empresa, né? Então, assim, né, são duas vias ali, mas, ó, tem que caminhar juntas, né? Falo Porque... muito assim, quais são as regras do jogo? Porque todo Exato, jogo tem uma regra. Então, como exato. é que funciona essa regra? Eu consigo fazer uma adaptação nessa regra? Às vezes Uhum. sim, às vezes não. Mas tudo precisa ser conversado. Sim. Eu lembro de um caso de uma empresa que eu trabalhei e logo que eu cheguei, né, que eu recebi assim aquela, olha, você tem que ser maquiavélica, né, com os colaboradores. Eu falei, gente, espera aí, deixa eu fazer o trabalho para o qual eu fui contratada. Eu não tenho esse hábito, né, de chicotear ninguém. Então, apesar que eu amo Maquiavel, mas então, eu lembro que a gente fazia muita reunião com os colaboradores, funcionários ali, e a primeira coisa que eu levei para a diretoria foi aumento de salário. E aí o pessoal falou, como assim? A gente te contratou para colocar o pessoal para trabalhar mais, né, para dar mais resultado para a empresa, você já quer aumentar o salário. Eu falei assim, olha, a gente pode aumentar de diversas formas. A gente pode colocar, por exemplo, participação nos lucros. É uma forma, né, da gente trabalhar ali o funcionário no sentido de que, olha, se a empresa faturar mais, você também vai ganhar mais, né? Isso é só uma prática, digamos assim, de, né, motivar o funcionário, mas também não é tudo. É como a gente falou lá no início, o funcionário ele tem história, ele tem emoção. A gente tem que entender ali o funcionário enquanto pessoa e saber que história ele carrega, que bagagem ele carrega. Porque, por exemplo, esses dias mesmo o meu filho me falou assim: mãe, você é muito sistemática, quer tudo ali no lugar, tudo muito certinho. Aí eu falava assim: ai, nossa, eu estou trabalhando isso dentro de mim, porque nas organizações, enquanto eu era gestora, e às vezes eu passava assim na sala dos colaboradores, funcionava, falei, gente, como é que pode, né, a pessoa, a criatura deixar uma mesa tão bagunçada desse jeito, né? Então aquilo lá chega e me dava arrepios, né? Mas aí, de repente, eu estava lidando com os jovens, né, que trazia de casa ali fotos do cachorrinho, trazia caneca com foto né, sei lá, de uma viagem que fez, coisas que não eram da organização. E nessa minha jornada, eu aprendi muito isso, é a singularidade de cada um. Uhum, Então, tem gente que quer trabalhar com a mesa ali com a foto do filho, com a plantinha do uhum. lado, sabe, com a mesa empilhada de papel, e tem gente que não. Tem gente que quer a coisa mais organizada, né? Mas isso não vai impedir o resultado da pessoa. Então, são várias nuances aí para a gente trabalhar, mas esse é outro assunto que eu já estou aqui já, né? E aí, Eu só faço um adendo. Cada um tem o seu lugar. E isso. tendo cada um o seu lugar, a gente tem ali né, toda a singularidade. Aí o José colocando aqui, olha, que essa questão do salário faz lembrar aí a pirâmide de Maslow, né? É muita coisa, viu, José, para a gente tratar numa live só, né? Mas vamos chegar lá. Mas assim, voltando aqui, né, da saúde mental no trabalho, a gente vê que muitas pessoas ainda têm muito preconceito e muito medo, né, de falar, né, sobre a saúde mental do trabalho, e inclusive muitas pessoas, né, eu já tenho conversado com algumas empresas e alguns funcionários dentro das empresas, muita gente já está com medo da questão do sigilo, fala assim, aí, eu vou colocar aqui, vou fazer terapia em grupo, terapia individual, mas e aí, o sigilo, como é que fica, né? Será que o terapeuta não vai levar isso lá para minha coordenação? Então, tem essa questão aí do sigilo, né? Então, assim, como A é gente que volta naquela a questão ética? ética, né? Isso aí que eu ia te perguntar agora, como é que entra aí essa questão do sigilo e a ética nesse cuidado? Bom, a gente volta a falar de novo, né? Ética, a gente não tem como medir a ética de todos, né? Mas se todos estão em prol de algo, a empresa oferece isso,
verificar toda a necessidade. Então, sempre com uma implementação, é importante fazer uma avaliação com o próprio funcionário, não é sair implementando algo. É importante fazer uma avaliação de opções e, dentro dessas opções, escolher a melhor para todos. Se ali você identifica que há equipes que elas são mais intro, né, que não são tanto de falar, será criado mecanismos para que seja realizado o que precisa ser realizado dentro da parte psicossocioemocional de uma forma diferente. Então, acho que cabe muito essa percepção do terapeuta, percepção da própria empresa ao fechar isso. Então, se acaso há ali a decisão de fazer algo em roda para que haja uma roda de conversa, vamos falar assim: ah, será que eu vou falar tudo que eu preciso falar? Será Uhum. que eu estou pronto para isso? Então, eu acho que muito vai da ética individual, da ética do terapeuta, ética até empresarial, porque isso faz parte, né? Como que eu vou sair falando, ou eu vou para esse lugar para ouvir o que, que o outro está dizendo e fazer fofoca na empresa? Então, há Exato, mecanismos de avaliar isso, né? e aí tem as E sair terapias de grupo, justamente. aí eu só, 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 desculpa, só, a gente quer falar, né? Eu quero falar muito, eu e falar eu falo muito. demais, né? Aliás, eu tô aqui, ó, levantando as mãos, aí eu lembrei que outro dia eu saí com um amigo para tomar um café, e aí eu, né, fico assim, o tempo inteiro, né? Ele fala, nossa, mas você, né, o tempo inteiro assim. Eu falei, ah, eu faço assim, é porque eu falo com as mãos, eu falo, entendeu, demais, né? E me empolga muito ouvir você, Márcia, e que eu acho que você traz assim com muita sobriedade, com muita seriedade, né, assim, todo esse tema. A gente fica rindo aqui, fica trazendo, né, alguns relatos assim de experiências pessoais, mas essa questão de sigilo é muito importante, né? Assim, é muito uma questão, né, muito séria e isso a gente precisa estar muito atento, né? Principalmente nós terapeutas dentro das organizações, né? Porque a gente trabalha com terapias individuais, mas também trabalhamos com terapias em grupo, né? Dentro das organizações. Você acha que é seguro a gente trabalhar assim, dessa forma, dentro das organizações, com terapias assim? Sim, eu vejo que há possibilidade, sim. É como eu digo, né? É possível desde que você consiga escolher dentro de uma análise do que você faz com os participantes. É, como eu falo, né? Alguém ir para uma roda de conversa ou alguma atividade dinâmica específica, você precisa escolher o que é melhor dentro daquela organização. Agora, precisa ser avaliado se realmente a pessoa tem um interesse. Eu acho que não só uma obrigatoriedade da própria NR1, com todas essas. Eu falo atividades porque são atendimentos individuais, coletivos, né? Várias dinâmicas, são muitas coisas que podem ser realizadas ali dentro. Eu acho que o primeiro passo é desmistificar crenças para cada um, e cada um dar este passo. Porque se isso está sendo implementado, não é à toa que está sendo implementado, é justamente para melhorar a qualidade de vida dentro do trabalho, eu estar bem e feliz ali dentro. Por isso que existem essas próprias leis, e o próprio funcionário ele tem um momento de ter a voz dele. Então, se algo não está bem, ele tem aquele momento para trazer. E lógico, a mediação faz todo o sentido. Eu falo que a comunicação ela é ímpar, né? Eu acho que dentro, acho não, é dentro desse modelo que deve funcionar ali, né? Todos Uhum. os profissionais seguindo essa regra, né? Eu falo regra porque a própria ética volta a dizer, a gente não se mede, né? Mas trazendo ali esse espaço seguro. E o funcionário tem que também sentir esse espaço seguro para poder se abrir. Então, se ele sente esse espaço seguro, com certeza ele vai fazer. Então, é muito válido, sim. Não é só mais uma dinâmica. Então, se vocês estiverem assistindo e acontecer algo, ah, só mais uma dinâmica. Vamos ali fazer correr, gritar. Não, gente, não é isso. É mais que isso, é muito mais que isso. É.
É muito mais, assim como o salário, né? Que foi a questão que o José trouxe aí, né? Quer dizer, o salário ele vai muito além ali da questão monetária, né? Dentro da pirâmide de Maslow, né? Então, quer dizer, a gente pode trazer os benefícios, né? Muito além do valor ali físico monetário, né? Então, os benefícios também das terapias, elas também vão muito além das palestras, das dinâmicas, né? E proporcionar esse ambiente seguro, realmente a gente tem que ter profissionais realmente capacitados, né? O José aí na área organizacional, a Marcelina aí da terapia, o Júlio também das terapias, né? Então, assim, eu estou lá no mundo organizacional, estou no mundo das terapias, então, assim, a gente junta aqui esses profissionais para poder desmistificar, né, como a Márcia falou, né, todo esse aparato da questão da saúde mental dentro das organizações, essas crenças, né, que as instituições têm sobre os terapeutas, né? E aí eu volto a falar, falei acho que na live anterior e repito sempre isso na minha fala, é que a gente não tem que estar, a gente não disputa com psicólogos, a gente não disputa com nenhum outro profissional, porque para a gente nenhum outro profissional é nosso concorrente, né? Muito pelo contrário, todos os profissionais são, né, ou pelo menos deveriam ser parceiros nossos, né, para a gente poder se somar, para a gente poder realmente construir empresas mais humanizadas, pessoas com mais leveza, né, na vida, ali dentro do ambiente de trabalho, no ambiente de casa, também de família, acadêmico, enfim, né? Nosso tempo está bem curto, bem curto, bem curto, mas assim, eu queria só trazendo assim mais um pouquinho ainda sobre essa questão da singularidade. Aí eu te pergunto, Márcia, por que que as pessoas elas reagem de forma diferente dentro dos ambientes do trabalho? Ninguém é igual a ninguém, né? É, Cada um tem sua história, cada um tem sua vivência, cada um tem sua experiência por outros lugares que passou e às vezes carrega isso achando que é aquele lugar que saiu ou chegou, né? Então eu sempre volto na questão sistêmica, né? E faço essa pergunta: por que você está nesse trabalho? Primeiro, é seu propósito, segue o que você quer ou não, né? Então, todo mundo tem um lugar para ocupar. Então, essa singularidade vai muito de crenças, limites, próprios, né? Cada um tem a própria sua história e saber respeitar isso é muito importante. Então, por isso que a gente até brinca, né? Fala assim: ah, lá na escola a gente fazia muito bullying, e não teria problema, mas no trabalho dá muito problema, né? Mas e aí? Então, é saber olhar o outro com respeito. Isso eu acho que é o ponto fundamental. Você saber que o outro tem a sua particularidade, às vezes ele não está bem para trabalhar naquele dia, e você pode até perguntar: tá tudo bem, tá tudo ok, e aí, né? Então, acho que ninguém precisa viver isolado, ninguém precisa trabalhar totalmente isolado, mas é observar e ficar atento a isso e trazer o respeito. Eu acho que o respeito dentro dessas situações com as mais variadas pessoas. Ninguém é igual a ninguém. exato. E aí, assim, adorei essa palavra que você trouxe, né, do respeito, respeitar, né? Para mim, o respeitar é exatamente isso, é humanizar as organizações. Gostei muito dessa do respeito. Acho que é por aí. E aí, Márcia, eu acho que é tema para outra live, tá? Mas assim, a gente pode dar só uma pincelada aqui em relação que, né, você falou aqui de propósito, né? Você já reforçou aqui essa palavra várias vezes, trouxe essa palavra várias vezes, e eu gosto muito disso, porque eu trabalho também com desenvolvimento humano e trago muito essa questão do propósito de vida. E como é que você enxerga essa questão do autoconhecimento, né? Assim, para poder trazer essa saúde mental para o trabalho? Porque eu acho que entrei um pouco, né? Você já falou do propósito, mas como é que entraria aí o autoconhecimento? Vou proteger, né, essa Verdade. saúde. É. A gente se conhecer é o primeiro passo. Para a gente se conhecer, a gente precisa fazer terapia, né, gente? Sozinha a gente não se conhece, né? A gente precisa de algumas ajudas nesse sentido.
E nesse sentido é saber o que você gosta. Então, dentro do que você gosta, você está bem? Você está feliz? Eu costumo dizer assim: no seu trabalho hoje, você faria até de graça? Se você faz até de graça, é porque você gosta daquilo que você faz. Se não, fala, não, não quero nem ver. Então você tem que mudar de área ou de ramo, né? Então a gente se conhecer, saber que vai levantar numa segunda-feira, falar, puxa, eu tô indo trabalhar. Ou então, nossa, eu tenho que ir para lá hoje, não estou acreditando nisso, né? Ah, eu vou ter que encontrar fulano, Beltrano, pegar ônibus. Então, isso já não está legal para você. Então, o que que você vai fazer para mudar isso? Então, o autoconhecimento, ele promove o que você gosta. Eu falo muito isso que você gosta, justamente tanto em relações interpessoais, o que você precisa poder estar aqui nessa vida, não é nem sobreviver nessa vida. Muita gente está sobrevivendo, não está vivendo. E o viver é acordar bem, feliz, dormir tranquilamente ali o tanto de horas que o seu corpo necessita, não necessariamente 8 ou 7, né? Como diz algumas regras aí, porque cada um tem um processo biológico. Então, o que que te faz bem? Se te fazer bem domingo estar almoçando com as pessoas que você gosta, por que não? E por que ainda não faz? Né? Então, é a mesma coisa no trabalho. Eu estou bem aonde estou? Né? Se eu não estou bem, por que eu não busco algo que me deixa feliz? Ah, não sei o que me deixa feliz. Então, bora fazer terapia, né, gente? Para a gente se conhecer mais. Exato, a gente tem que estar sempre buscando, né? Eu falo assim, meu filho que fala, né? A gente tem que ser eterno buscador, né? Então tem que buscar conhecimento, tem que buscar conhecimento de todas as formas, né? E com É, isso, a gente tem uma saúde mental tranquila, a gente tem nosso campo emocional equilibrado, o nosso físico também, porque a gente passa a fazer mais exercício, alimentar bem, aí modifica tudo, né? Todo o movimento e até as pessoas em nossa volta. tudo melhora, Querendo ou né? não, né? Tudo melhora, tudo Tudo fica bem. melhora, né? É isso. Márcia, tomara que esse bate-papo nosso aqui, eu chamo de bate-papo porque é muito leve, é muito tranquilo, né, conversar com você, né? A gente nunca fica engessado, eu acho isso muito bom. E então, assim, tomara que essa conversa seja aí muito inspiradora para muitas pessoas, para muitas empresas, né? Para que a gente possa, assim, construir, né, assim, relações de trabalhos mais humanizadas, mais conscientes, mais respeitosas, né, como você falou, né? E mais saudáveis, né? Isso Eu mesmo. queria que você deixasse aqui para a gente mais uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, né? Sim, porque o nosso tempo está acabando. E se você quiser acrescentar algo mais, se não, uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, uma mensagem Eu final. quero sim. Como a gente está falando aqui de autoconhecimento, é autorresponsabilidade, o tanto que você está responsável com você mesmo. Então, eu acho que tem até um livro, né? As 10 leis da autorresponsabilidade que fala ali, né? Ele é bem interessante, ele é bem pontual, bem bacana. Então, a primeira coisa é como você está sendo responsável com você mesmo. É esse olhar, né? É esse autocuidado com você. Você tendo esse autocuidado com você, muita coisa modifica. Então, permita-se pelo menos ter esse autocuidado com você. E lembrando aí para as empresas, né, que a prevenção é uma responsabilidade, né, compartilhada, né? Sim. Então, que vale tanto aí para os colaboradores quanto para os patrões, diretores, né, de empresas, né? E aí também eu reforço aqui o que você falou sobre a comunicação, acho muito importante dentro das organizações a gente ter uma comunicação muito assertiva, né, muito coerente com a missão da empresa, mas também trazendo ali valores que possam. Ah, eu estou olhando aqui, eu tenho um comentário aqui, maravilha de live, conteúdo muito necessário. Gratidão, Márcia, gratidão, Josi, da Daiane. Gratidão você, Daiane, por ter chegado aqui com a gente. Então é isso, gente. Olha, agradeço a presença de todos. Márcia, mais uma vez, muito grata pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade.
E digo aqui para todos que estão aqui com a gente, para quem vem depois assistir a gente aqui no YouTube, que a Ciclos está aí no @Ciclos Terapias. Segue a gente lá, sigam, né, a gente lá. Vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre nosso trabalho, sobre nossa equipe, né? Tá aí o ANR1 chegando, né? A Ciclos pode apoiar vocês no que for possível, né, dentro da área da saúde mental. A gente tem uma equipe muito bacana aqui, o Júlio, Daiane, temos os parceiros e parceiras aí, como a Márcia, como o José, né? Então, sim, a gente está numa rede de profissionais com uma bagagem muito boa. E é isso, gente. Então, grata pela presença de todos. Saúde mental é direito, sim, né? E qualquer dúvida é só chamar a gente aqui lá no Instagram, que a gente responde para vocês, tá bom? Assim que possível. Gratidão, um beijo para todos, boa noite. Mais alguma coisa? Márcia, Júlio? Gratidão, agradeço. E para quem for assistir depois, se você não concorda com o que a gente falou, escreve lá no Instagram para a gente poder conversar e comunicar mais. Isso, conta pra gente aí como é que está a sua empresa, como é que está a saúde da sua empresa, como é que está a saúde dos seus funcionários. Você que é gestor, coloca lá pra gente quais são os seus maiores desafios. Você, funcionário, coloca pra gente qual é a sua maior preocupação com essa chegada agora dessa norma, dessa NR1. É isso, gente. Boa noite, um beijo para todos. Até a próxima. Beijo. Até a próxima.